Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 2, O Guerrilheiro, continuação. Foi pelo menos uns 6 meses depois da sua partida que tive notícias da camarada Arlete, por intermédio de Paul. Como meu contrato de temporário me proporcionava bastante tempo livre, eu tinha começado a estudar russo, pensando que se chegasse a traduzir também dessa língua, uma das 4 oficiais da ONU e suas agências, na época, conseguiria mais trabalhos de tradutor, e a seguir faria um curso de interpretação simultânea. Os intérpretes tinham um trabalho mais intenso e difícil que os tradutores, mas, por isso mesmo, eram mais procurados. Um dia, ao sair da aula de russo da escola Berlitz, no Boulevard de Capucina, encontrei o gordo Paul à minha espera, na porta do prédio. Notícias da garota, finalmente, disse à guisa de saudação, de cara fechada. Sinto muito, mas não são boas, meu chapa. Fomos tomar alguma coisa num bistrô nos arredores de l'Opéra, para ajudar a digerir a má notícia. Sentamos na varanda, ao ar livre. Era um anoitecer de primavera, abafado, cheio de estrelas precoces, e Paris inteira parecia ter saído às ruas para aproveitar o bom tempo. Pedimos 2 cervejas. Imagino que depois de tanto tempo você não está mais apaixonado por ela. Paul foi me preparando. Imagino que não, respondi. Conte de uma vez e não enrola, Paul. Ele tinha acabado de passar uns dias em Havana e a camarada Arlete estava na boca de todos os rapazes peruanos do MIR porque, segundo boatos efervescentes, tinha um tremendo caso de amor com o comandante Chacón, assistente de Osmani Cienfuegos, irmão caçula de Camilo, o grande herói desaparecido da Revolução. O comandante Osmani Cienfuegos era o chefe da organização que dava apoio a todos os movimentos revolucionários e partidos irmãos e coordenava as ações rebeldes em todos os cantos do mundo. O comandante Chacón, sobrevivente da Sierra Maestra, era seu braço direito. Vê a notícia que me esperava? Paul coçava a cabeça. Aquela magrela sem graça de namoro com um dos comandantes históricos, ninguém menos que o comandante Chacón. Não será um simples rumor, Paul? Balançou a cabeça, constrangido, e me deu um tapinha no braço para me animar. Eu mesmo estive com eles, numa reunião na Casa das Américas. Moram juntos. A camarada Arlete, acredite se quiser, se transformou numa pessoa influente, íntima de cama e mesa dos comandantes. Para o MIR é do cacete, disse eu. Mas, para você, uma merda. Paul deu-me outro tapinha. Detesto ter de contar essa história, meu chapa. Mas é melhor ficar sabendo, não é mesmo? Bem, o mundo não vai acabar. Além do mais, Paris está cheia de fêmeas do caralho. Olhe só por aí. Depois de tentar algumas piadas sem o menor sucesso, perguntei a Paul pela camarada Arlete. Como companheira de um comandante da Revolução, não lhe falta nada, imagino. Tentou escapulir. É isso que quer saber? Ou se está mais bonita ou mais feia que quanto passou por aqui? Igual, acho. Um pouco mais queimada pelo sol do Caribe. Você sabe, ela nunca me pareceu grande coisa. Enfim, não faça essa cara porque não é tão grave, meu chapa. Muitas vezes, nos dias, semanas e meses que se seguiram a esse encontro com Paul, tentei imaginar a chilenita transformada em namorada do comandante Chacón, vestida de guerrilheira, de pistola na cintura, boina azul e botas, conversando com Fidel e Raul Castro nas grandes passeatas e manifestações da Revolução, fazendo trabalho voluntário nos fins de semana e dando duro nos canaviais com suas mãozinhas de dedos delicados
pelejando para segurar o facão. E, talvez, com aquela facilidade para a metamorfose fonética que eu já conhecia, falando com a musicalidade demorada e sensual dos caribenhos. Na verdade, eu não conseguia imaginá-la no seu novo papel. Sua figurinha escorria entre os meus dedos como se fosse líquida. Teria se apaixonado pelo tal comandante? Ou ele era apenas um instrumento para se livrar do treinamento guerrilheiro e, principalmente, do compromisso com o MIR de participar mais tarde da guerra revolucionária no Peru? Não me fazia nada bem pensar na camarada Arlete. Sua lembrança era como uma úlcera que se abrisse na boca do meu estômago. Para evitá-la, coisa que só conseguia parcialmente, decidi me entregar às aulas de russo e de interpretação simultânea com verdadeiro afinco nos períodos que o Sr. Charnés, com quem estabeleci ótimas relações, não me oferecia nenhum contrato. E disse à tia Alberta, a quem cometera a fraqueza de confessar, numa carta, que estava apaixonado por uma garota chamada Arlete, e sempre me pedia uma foto dela, que tínhamos acabado e que se esquecesse do assunto para sempre. Uns 6 ou 8 meses depois daquela tarde em que Paul me deu as más notícias da camarada Arlete, certa manhã, bem cedo, o gordo, que eu não via fazia tempo, veio me buscar no hotel para tomarmos juntos o café da manhã. Fomos ao Tournon, um bistrô na rua do mesmo nome, esquina com Vaugirard. Não deveria dizer nada, mas vim me despedir, avisou. Estou saindo de Paris. Sim, meu chapa, vou para o Peru. Ninguém aqui sabe disso, de maneira que você também não sabe nada. Minha mulher e Jean Paul já estão lá. A notícia me deixou mudo e, de repente, senti um medo horrível que tentei ocultar. Não se preocupe, ele me tranquilizou, com aquele sorriso que inflava suas bochechas e lhe dava um ar de palhaço. Não vai acontecer nada, pode acreditar. E quando a revolução for vitoriosa, você será o nosso embaixador na Unesco. Prometido. Ficamos por algum tempo tomando nossos cafés, em silêncio. Meu croissant continuava intacto sobre a mesa e Paul, de brincadeira, disse que, como evidentemente eu estava sem apetite, ele se sacrificaria dando cabo daquele croissant crocantinho. Lá aonde vou, os croissants devem ser muito ruins, acrescentou. Então, sem poder me reprimir, disse que ele ia fazer uma estupidez imperdoável. Aquilo não ajudaria a revolução, nem o Mir, nem seus camaradas. Ele sabia disso tão bem quanto eu. Sua gordura, o que o deixava ofegante ao caminhar uma quadra em Saint-Germain, nos Andes, seria um estorvo tremendo para a guerrilha, e por isso mesmo ele ia ser um dos primeiros que os soldados matariam quando a sublevação se iniciasse. Vai morrer por causa das intrigas idiotas de meia dúzia de ressentidos de Paris que o acusam de oportunista? Pense melhor, gordo. Você não pode fazer uma bobagem dessas. O que os peruanitos de Paris falam não me importa bulhufas, compadre. Não se trata deles, trata-se de mim. É uma questão de princípios. Minha obrigação é estar lá. E começou a brincar de novo, dizendo que, apesar dos seus 120 quilos, tinha passado por todas as provas no treinamento militar e, além disso, demonstrou ter uma excelente pontaria. Sua decisão de voltar ao Peru provocou discussões com Luiz de la Puente e com a direção do MIR. Todos queriam que continuasse na Europa como representante do movimento junto às organizações e aos governos irmãos. Mas ele, com sua teimosia à prova de balas, acabou se impondo. Vendo que não havia muito a fazer e que meu melhor amigo de Paris tinha decidido praticamente se suicidar,
Perguntei se sua partida significava que a insurreição estouraria logo. É questão de um par de meses, talvez menos. Havia 3 acampamentos já montados na montanha, um no departamento de Cusco, outro em Piura e mais um na região central, na vertente oriental da cordilheira, dentro da faixa de selva de Junín. Contrariando as minhas profecias, ele me garantiu que a grande maioria dos bolsistas se havia embrenhado nos Andes. As deserções foram menos de 10% do total. Com um entusiasmo que às vezes se transformava em euforia, disse que a operação retorno dos bolsistas havia sido um sucesso. Estava contente, porque ele mesmo a dirigira. Regressaram solitários ou em duplas, por trajetos complicados que, para não deixar pistas, fizeram alguns rapazes dar a volta ao mundo. Ninguém foi descoberto. No Peru, De La Fuente, Lobaton e outros tinham criado redes urbanas de apoio. Formaram equipes médicas, instalaram estações de rádio nos acampamentos, assim como esconderijos espalhados para as armas e explosivos. Os contatos com os sindicatos camponeses, especialmente em Cusco, eram excelentes e se esperava que, uma vez iniciada a rebelião, muitos lavradores se incorporassem à luta. Falava com alegria, convencido do que dizia, com segurança, exaltado. Eu não podia disfarçar a minha tristeza. Sei que você não acredita em nada disso, seu incrédulo, murmurou ao final. Juro que adoraria acreditar em você, Paul, e ter o entusiasmo que você tem. Ele assentiu, olhando-me com seu afetuoso sorriso de lua cheia. E você? Perguntou, segurando meu braço. Vai fazer o quê, meu chapa? Eu? Nada, respondi. Vou ficar aqui, como tradutor da Unesco, em Paris. Hesitou por um momento, com medo de me magoar com o que ia dizer. Era uma pergunta que, sem dúvida, estava coçando na ponta da sua língua fazia tempo. É isso que você quer ser na vida? Só isso? Todo mundo que vem a Paris tem a aspiração de ser pintor, escritor, músico, ator, diretor de teatro. Sonha fazer um doutorado ou a revolução. E você só quer isso? Morar em Paris? Nunca engoli essa história, meu velho, confesso. Eu sei que não, mas é a pura verdade, Paul. Quando era pequeno, dizia que queria ser diplomata, mas era só para que me mandassem a Paris. É isso que quero, morar aqui. Você acha pouco? Apontei as árvores do Jardim de Luxemburgo, carregadas de verde, transbordavam pelas grades do parque e pareciam elegantes sob o céu encoberto. Não era a melhor coisa que podia acontecer a uma pessoa? Viver, como no verso de Valejo, entre as frondosas castanheiras de Paris? Confesse que você escreve poesia escondido, insistiu Paul, que é o seu vício secreto. Conversei muitas vezes sobre isso com outros peruanos. Todo mundo pensa que você escreve, mas não quer admitir por causa do seu espírito autocrítico ou por timidez. Todos os sul-americanos sempre vêm a Paris para fazer grandes coisas. Você quer me convencer de que é a exceção à regra? Juro que sou, Paul. Não tenho outra ambição além de continuar aqui, como até agora. Andei com ele até o metrô, no Carrefour da Odeon, quando nos abraçamos. Não pude conter algumas lágrimas. Cuide-se, gordo. Não faça bobagens lá em cima, por favor. Está bem. Claro que não, Ricardo. Tornou a me abraçar. E senti que ele também estava com os olhos úmidos. Fiquei ali, na entrada da estação, vendo-o descer devagar as escadas, atrapalhado com seu corpanzil redondo. Tive certeza absoluta de que era a última vez que o via.
A partida do gordo Paul me deixou um pouco vazio, porque ele foi o meu melhor companheiro naqueles tempos incertos da minha chegada a Paris. Felizmente, os contratos de temporário na Unesco e minhas aulas de russo e interpretação simultânea me mantinham muito ocupado, e à noite eu chegava ao meu sótão do Hotel do Senat quase sem forças para pensar na camarada Arlette ou no gordo Paul. A partir dessa época, creio, sem ter me proposto, fui me afastando insensivelmente dos peruanos de Paris, que antes via com certa frequência. Eu não buscava solidão, mas ela não era problema para mim desde que fiquei órfã e minha tia Alberta me pegou para criar. Graças à Unesco, não tinha mais angústias em relação à sobrevivência. O salário de tradutor e as remessas esporádicas da minha tia eram suficientes para viver e pagar meus prazeres parisienses. O cinema, as exposições, o teatro e os livros. Era cliente assíduo da livraria La Joie de Lire, na rue Saint-Séverin, e dos bouquinistes do Cais do Sena. Frequentava o TNP, a Comédie Française, o Odéon e, de vez em quando, os concertos da Sala Pleyel. E nessa época tive também a tentativa de romance com Carmencita, a moça espanhola que, vestida de preto da cabeça aos pés, como a Juliette Greco, cantava acompanhando-se ao violão, no L'Escala, um barzinho da rua Monsieur le Prince, frequentado por espanhóis e sul-americanos. Ela era espanhola, mas nunca tinha posto os pés no seu país porque os pais, republicanos, não podiam ou não queriam voltar enquanto Franco estivesse vivo. Essa situação ambígua a atormentava e surgia com frequência nas suas conversas. Carmencita era alta, magra, com cabelo à la garçon e olhos melancólicos. Não tinha uma grande voz, mas era muito melodiosa e, sobretudo, dizia maravilhosamente, sussurrando com pausas e ênfases que faziam muito efeito. Canções adaptadas de letrilhas, poemas, refrões e dizeres do século de ouro. Havia morado 2 ou 3 anos com um ator, e a separação a afetara tanto que, e me disse isso com aquela brutalidade que a princípio me chocava tanto nos meus colegas espanhóis da Unesco, não queria me envolver com nenhum cara por enquanto. Mas aceitava meus convites para ir ao cinema ou jantar, e uma noite fomos ao Olímpia ouvir Léo Ferré, que ambos preferíamos aos outros cantores de moda do momento. Charles Aznavour e Georges Brassens. Quando nos despedimos do metrô Ópera, depois do espetáculo, ela disse, encostando os lábios no meu rosto, "Estou começando a gostar de você, peruanito." Absurdamente, toda vez que eu saía com Carmencita, sentia um mal-estar, um sentimento de estar sendo desleal com a amante do comandante Chacon, personagem que imaginava com um bigode enorme e um par de pistolões pendurados nos quadris. Minha relação com a espanhola não passou daí, porque uma noite a descobri num canto do L'Escala, toda derretida nos braços de um senhor de chale e costeletas. Alguns meses depois da partida de Paul, o senhor Charnès começou a me recomendar, quando não havia trabalho na Unesco, para também ser contratado como tradutor em reuniões e congressos internacionais em Paris ou em outras cidades europeias. Meu primeiro trabalho foi na Junta de Energia Atômica, em Viena, e o segundo em Atenas, num congresso internacional sobre o algodão. Essas viagens de poucos dias, bem remuneradas, me permitiam conhecer lugares aonde não poderia ir de outro modo.
e embora os novos trabalhos limitassem um pouco o meu tempo, não abandonei os estudos de russo nem os exercícios de interpretação, apesar das interrupções. Foi na volta de uma dessas viagens de trabalho, dessa vez a Glasgow, para uma reunião sobre tarifas alfandegárias na Europa, que encontrei, no hotel do Senat, uma carta de um primo-irmão do meu pai, o Dr. Ataúfo Lamiel, advogado de Lima. Esse tio distante, que eu mal conhecia, informava que minha tia Alberta tinha morrido, de pneumonia, e me deixara como seu herdeiro universal. Era indispensável que eu fosse a Lima para acelerar o processo da sucessão. Tio Ataúfo me oferecia um adiantamento para a passagem de avião, por conta daquela herança que, anunciava, não faria de mim um milionário, mas seria uma boa ajuda na minha temporada parisiense. Fui à agência de correios da Vaugirard e lhe mandei um telegrama dizendo que eu mesma pagaria a passagem e que viajaria a Lima o mais cedo possível. A morte da tia Alberta me deixou sombrio por muitos dias. Ela era uma mulher saudável e ainda não tinha 70 anos. Embora fosse conservadora e preconceituosa até dizer chega, essa tia, solteirona, irmã mais velha do meu pai, sempre foi muito carinhosa comigo. E sem sua generosidade e seus cuidados, não sei o que teria sido de mim. Quando meus pais morreram num acidente automobilístico estúpido, abauroados por um caminhão que fugiu quando viajavam para o casamento da filha de uns amigos íntimos, em Trujillo, eu tinha 10 anos. Ela o substituiu. Até me formar em Direito e vir para Paris. Morei na casa dela e, embora suas manias anacrônicas muitas vezes me exasperassem, eu gostava muito dela. A partir da minha adoção, tia Alberta se dedicou a mim de corpo e alma. Sem ela, eu ficaria solitário como um lobo e meus vínculos com o Peru, mais cedo ou mais tarde, se apagariam totalmente. Nessa mesma tarde fui ao escritório da Air France comprar uma passagem de ida e volta a Lima. E depois passei pela Unesco para explicar ao Sr. Charnès que precisava tirar umas férias involuntárias. Atravessando o hall de entrada, me deparei com uma senhora elegante, de saltos agulha, envolta numa capa preta com bordas de pele, que ficou me olhando como se nos conhecêssemos. Puxa, como esse mundo é pequeno, disse, aproximando-se e oferecendo a bochecha. O que faz por aqui, bom menino? Trabalho aqui, como tradutor. Consegui balbuciar, totalmente desconcertado pela surpresa e muito consciente do aroma de essência de lavanda que me entrou pelo nariz ao beijá-la. Era ela. Mas foi necessário um grande esforço para reconhecer. Naquela cara tão maquiada, naqueles lábios vermelhos, naquelas sobrancelhas depiladas, naquelas pestanas sedosas e curvas que sombreavam os olhos travessos que o lápis negro havia alongado e aprofundado, e naquelas mãos de unhas compridas que pareciam recém-saídas da manicure. Ah, camarada Arlete. Como você está mudada, disse eu, examinando-a de cima a baixo. Faz uns 3 anos, não é? Mudei para melhor ou para pior? Perguntou, totalmente dona de si mesma, dando uma meia volta de modelo no mesmo lugar, com as mãos na cintura. Para melhor. Reconheci, ainda sem me recuperar do choque. Na verdade, está belíssima. Imagino que não posso mais chamá-la de Lili, a chilenita, nem de camarada Arlete, a guerrilheira. Como diabo se chama agora? Ela riu, mostrando-me a aliança de ouro na mão direita. Agora uso o nome do meu marido, como se faz na França,
Madame Robert Anu. Ainda me atrevi a perguntar se podíamos tomar um café para lembrar os velhos tempos. Agora não, meu marido está esperando. Escapuliu, olhando-me da cabeça aos pés, com ironia. Ele é diplomata e trabalha aqui, na representação francesa. Amanhã, às 11, no Le Demagogue. Você conhece o lugar, certo? Passei a maior parte daquela noite em claro, pensando nela e na tia Alberta. Quando, afinal, peguei no sono, tive um pesadelo estúpido em que as duas apareciam se agredindo com ferocidade, indiferentes aos meus apelos para resolverem suas diferenças como pessoas civilizadas. A briga tinha começado porque tia Alberta acusou a chilenita de ter roubado o seu novo nome de um personagem de Flaubert. Acordei agitado e suando, ainda na penumbra, entre miados de gato. Quando cheguei ao Le Demagogue, Madame Robert Anu já estava lá, sentada em uma mesa da varanda, protegida por uma vidraça, fumando uma piteira de marfim e tomando um café. Parecia uma daquelas manequins da Vogue, toda vestida de amarelo, com sapatinhos brancos e uma sombrinha florida. Sua mudança era extraordinária, sem dúvida. Ainda continua apaixonado por mim? Perguntou de supetão, quebrando o gelo. O pior é que acho que sim, admiti, sentindo o calor nas bochechas. E se não estivesse, ficaria de novo agora mesmo. Você é uma mulher lindíssima, além de muito elegante. Olho para você e não acredito, menina má. Vê o que perdeu por ser covarde? Replicou, com olhinhos cor de mel, constelados de faíscas zombateiras, enquanto me soltava uma baforada no rosto, com toda a intenção. Se você tivesse aceitado ficar comigo em Paris, quando eu propus, agora seria sua mulher. Mas não quis ter problemas com seu amigo, o camarada Jean, e me despachou para a cluba. Perdeu a oportunidade de sua vida, Ricardito. Não tem mais conserto? Não posso botar a mão na consciência, declarar meu arrependimento e minha firme intenção de entrar na linha? Agora é tarde, bom menino. Que partido pode ser um João Ninguém, um coisinha à toa tradutor da Unesco, para a esposa de um diplomata francês? Falava sem deixar de sorrir, movendo a boca com uma brejeirice mais refinada que antes, contemplando seus lábios marcados e sensuais, arrulhado pela música de sua voz. Tive um desejo enorme de beijá-la. Senti um aperto no coração. Bem, se você não pode ser minha mulher, ainda resta a possibilidade de sermos amantes. Sou uma esposa fiel, a perfeita mulher casada, afirmou, fingindo ficar séria e sem transição. O que houve com o camarada Jean? Voltou ao Peru para fazer a revolução? Há vários meses. Não sei nada dele nem dos outros. Não li nem ouvi coisa nenhuma a respeito de guerrilhas por lá. Quem sabe todas aquelas miragens revolucionárias viraram fumaça. E todos os guerrilheiros voltaram para suas casas e se esqueceram do assunto. Conversamos umas 2 horas. Naturalmente, ela garantiu que aquele caso de amor com o comandante Chacon era a pura fofoca dos peruanos em Havana. Na realidade, com o tal comandante, só tivera uma boa amizade. Não quis me contar nada sobre o treinamento militar e, como sempre, evitou qualquer comentário político e não quis dar detalhes sobre sua vida na ilha. Seu único amor cubano foi o adido comercial da embaixada francesa, agora promovido a ministro conselheiro, Robert Anu, seu marido. Morrendo de rir e de cólera retrospectiva, descreveu os obstáculos burocráticos que os dois tiveram de vencer para se casar. Porque em Cuba era quase inimaginável que uma bolsista abandonasse o treinamento. Mas, aí sim,
O comandante Chacon foi um amor e ajudou a derrotar a infame burocracia. Aposto o que quiser que você foi para a cama com esse maldito comandante. Está com ciúme? Disse que sim, e muito, e que ela estava tão linda que venderia minha alma ao diabo, qualquer coisa, para fazer amor com ela ou, pelo menos, beijá-la. Peguei sua mão e a beijei. Fique quieto, disse, olhando em volta com falso temor. Esqueceu que eu sou uma senhora casada? E se alguém daqui conhece o Robert e vai contar? Respondi que sabia perfeitamente que o casamento dela com o diplomata não passava de uma formalidade para poder sair de Cuba e se instalar em Paris. Coisa que eu apreciava, porque também achava que, por Paris, pode-se fazer qualquer sacrifício. Mas que não me viesse com aquele número de esposa fiel e apaixonada quando estivéssemos sozinhos, porque nós dois sabíamos muito bem que era conversa fiada. Sem se irritar em absoluto, ela mudou de assunto e disse que a burocracia aqui também era infame e que não conseguiria a nacionalidade francesa em menos de 2 anos, apesar de estar formalmente casada com um cidadão francês, e que tinham acabado de alugar um apartamento em Passy. Agora o estava arrumando e, quando ficasse apresentável, ela me convidaria para me apresentar ao meu rival, que, além de simpático, era um homem muito culto. Amanhã viajo para Lima, contei. Como faço para ver você na volta? Ela me deu o telefone e o endereço da casa e me perguntou se continuava morando naquele quartinho onde se passava tanto frio, no sótão do hotel do Senado. É difícil sair, porque tive lá a melhor experiência da minha vida. Por isso, aquele cubículo, para mim, é um palácio. Essa experiência é a que estou imaginando? Perguntou, avançando o rostinho em que a malícia ainda se misturava com curiosidade e brejeirice. Essa mesmo. Pelo que acaba de dizer, estou lhe devendo um beijo. Lembre-se disso da próxima vez. Mas quando nos despedimos, um instante depois, esquecendo as precauções maritais, em vez da bochecha, me ofereceu os lábios. Eram grossos e sensuais, e senti, nos segundos que ficaram encostados nos meus, que se moviam devagarinho, numa carícia suplementar, cheia de incitações. Quando já tinha atravessado a Saint-Germain, de volta para o meu hotel, virei-me e ela continuava lá, na esquina do Le Domago, uma figurinha clara e dourada, de sapatos brancos, observando como eu me afastava. Dei adeus e ela sacudiu a mão que empunhava a sombrinha florida. Bastou vê-la para descobrir que, naqueles anos, eu não a tinha esquecido um único momento. Estava tão apaixonado como no primeiro dia.